Oi, gente! Hoje a live vai ser muito especial com o nosso querido Carlos Silvan. Só aguardando aí o pessoal chegar, aguardando o Carlos chegar pra gente começar a live de hoje. Muita gente ficou super emocionado, querendo saber, querendo ouvir esse assunto que é muito importante, que é a saúde emocional do professor. Tá certo? O Carlos, ele é professor, é pesquisador, é terapeuta. Ele é uma pessoa muito iluminada, muito engraçada, muito gente boa. E hoje a gente tá aqui para conversar sobre esse assunto muito importante, né? Que é a saúde emocional. Eu vou convidar o Carlos aqui pra gente conversar. Vai ser um bate-papo bem tranquilo, tá certo? E vamos nessa. Carlos vai aceitar o nosso chamado. Olá! Olá, tudo bom, Jéssica? Boa Oi, tarde. Carlos, boa tarde, que feliz. Também, eu também estou super animado com essa live com você. Eu acho que Delícia. as coisas que a gente andou conversando me deixou muito animado, assim. Foi, a gente teve um papo no Meet, eu, Carlos e a minha irmã. Carlos, ele é amigo da minha irmã Camila, do doutorado em educação, e a gente ficou conversando e foi massa. Já era para ser uma live, aquele papo no Meet. Eu disse, não, aí a gente tem que fazer outros encontros, porque é muito assunto. Sim, É muita sim, coisa. Carlos, é verdade. se apresenta para o pessoal, quem não te conhece, fala um pouquinho da tua trajetória, do que tu acredita, as dicas dele sobre o filme que ele achou interessante, a frase que ele deixou pra gente foi massa, foi linda. Fala um pouquinho de tu, Carlos, pra gente. Então, eu nasci há 55 anos atrás em um sítio Canafístula, em Limoeiro. Nasci de parteira tradicional. E depois o meu pai, minha família veio para as cidades para a gente estudar. E eu sempre gostei, desde pequeno, de estudar. Então, eu sempre estudei. Sempre estudei em escola pública. E eu sou um profissional da área da antropologia, da saúde. E sou sanitarista, né? Um sanitarista é uma pessoa que é ensinado na área da saúde para planejar, para operacionalizar, para avaliar políticas de saúde, mas eu sempre me dediquei aos processos educativos, sempre, na saúde ou fora dele, e era esse lugar. Então, para mim, o lugar do educador, né, do professor, é um lugar muito raro, muito caro, muito valioso. Eu sinto muito prazer em sala de aula, eu sinto muito prazer em aprender, ensinar as coisas que eu sei, e sou terapeuta, assim, na realidade, assim, tem um monte de coisas que eu fui aprendendo na caminhada, né? Eu sou professor de meditação, sou professor de yoga, sou terapeuta e trabalho com as terapias sistêmicas, né? Sou constelador familiar e trabalho, assim, com florais, com a aromaterapia, enfim, eu gosto dessas ciências que as pessoas valorizam. Eu sou uma pessoa, um cara da saúde, não um educador, mas assim, muito no campo da saúde. Aí eu atendo também, quando não estava com Covid, eu estava atendendo em Recife, no DERB. Me interessa muito trabalhar com grupos específicos, mulheres, homens, negros, população LGBT, outros povos, idosos, isso me interessa também muito. É isso, e eu sigo aprendendo, eu sou um inquieto, um aprendiz, e fico feliz quando você me acha engraçado, porque eu acho que isso é uma das minhas virtudes, é não ser tão carrancudo, não ser tão ser palhaço e ao mesmo tempo sério, leva as coisas muito a sério. E eu sou muito grato à Camila, porque a Camila, desde o começo, sempre me dei bem com ela, com a sua irmã, no doutorado, e a gente conversava muito. E quando ela trouxe, quando ela me apresentou você, que você trabalhava com pessoas, que você estava. Ela tinha mostrado algumas coisas minhas para você, e você fez o convite. Eu fiquei super feliz, assim, eu acho esse trabalho que você faz super legal também, essa história de Ô, Educando Juntos, Carlos. eu acho que é coisa de fazer trocas de conhecimento, né? O Isso. nome já diz isso. Então, estamos aqui para fazer diálogos. E Estou entregue à live.
Pronto, a gente conversou, vim agora, foi depois de muito tempo, fui ver manhã, depois de muito tempo, eu e Sim. Camila, tudo longe, mas o negócio acho que a saudade já bate, a gente ficou É, conversando o que é que a gente ia fazer, o que é que a gente ia perguntar, que você disse que não queria nada pronto, que seriam dúvidas da gente mesmo. A gente falando sobre essa questão da saúde do professor, que eu tinha falado, vamos falar saúde mental do professor, aí você falou, o que tal a saúde emocional? Que abrange mais do que isso. Eu queria que tu falasse é, tua ideia, esse pensamento, por que da saúde emocional ela ser uma coisa mais ampla do que essa questão da saúde mental? A emocional, ela abrange, ela como é? Fala aí um pouquinho, que eu também fiquei com essa dúvida na hora, pra gente explicar. eu fico pensando, quando eu resolvi trabalhar com a saúde dos professores, a minha preocupação era de fazer promoção da saúde dos professores, para que os professores não adoecessem e a gente não tivesse que recuperar a saúde deles, porque eles teriam que ir para hospitais, eles teriam que ir para a clínica, ficar internados, fazer um monte de exames, ficar com muito medo de adoecer, ter muito medo de morrer, essas coisas, né, dos humanos. Então, eu comecei a fazer recorte discutindo promoção da saúde. Com a história da saúde mental, eu acho que quando a gente fala de saúde mental, a gente vai muito para o campo da psique ou da mente. Lá nos cursos de meditação, eu sempre trabalho a educação da mente, que é outra coisa. Mas a saúde emocional, eu acho que é essa produção de sensações que a gente tem, essa produção de sentimentos que envolve psique, envolve a emoção, envolve os sentidos, envolve os sentimentos, envolve os nossos pensamentos, envolve o nosso corpo, porque está tudo tão misturado, tudo é tão distinto, mas tudo é tão próximo, né? Às vezes uma professora tem uma doença, por exemplo, no ovário, mas ela emocionalmente fica abalada, emocionalmente ela fica doentada, a psique dela fica mexida, os sentimentos ficam confusos, difusos. Eu acho que saúde mental, ela é diferente de saúde emocional, não é melhor nem é pior, é só diferente, mas eu gosto muito disso, porque também saúde emocional, os pedagogos podem trabalhar de forma tranquila, outros terapeutas, não só os psicólogos, não só os psiquiatras, né, com a história da psique. Não, eu acho que é uma coisa mais complexa, talvez. Mas eu gosto da singularidade. Saúde mental é isso. Pronto, eu acho que é diferente e que todo mundo pode se envolver para ajudar na saúde emocional, mental, psíquica, espiritual das pessoas. Portanto, física, né? Portanto, fiz. Uma pergunta que a gente ficou conversando no nosso papo antes foi sobre Sim. o que é que adoece o professor e do que ele morre, porque a gente vê hoje o que mais acontece, né, principalmente os professores de escola pública, que é muito, a gente sabe que é muito mais desafio, professores que são afastados porque realmente não, estão esgotados de sala de aula, não só na escola pública, na particular também. O professor é uma profissão realmente muito dolorida, muito doída. E a gente se doa demais e acaba que a gente absorve também tudo que acontece na sala de aula. Então a gente acaba adoecendo mais, a gente está vendo o professor adoecendo muito e morrendo também. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, assim, da tua visão, o que é que tu achas? Antes de responder essa tua pergunta, mas já respondendo, eu queria assim colocar essa história do nascimento, da morte, da vida, da saúde e da doença, que são coisas próximas, mas elas são distintas. Eu sempre digo às vezes aos meus alunos, quando eu estou lecionando na pós-graduação em saúde da família, saúde coletiva, saúde pública, assim, a saúde ela é diferente da doença, por mais que elas sejam próximas. Então, eu gosto muito de trabalhar da saúde do professor, que é diferente de tratar da doença do professor, né? O professor doente e o professor saudável. E essas coisas são indissociáveis, porque a gente não é só doente o tempo todo e também não é só saudável o tempo todo, né? Mas com essa história da morte, do adoecimento e da morte dos professores, isso é uma coisa histórica, que com o tempo contemporâneo, o trabalho contemporâneo, isso se acelerou e se agravou, porque, como você coloca, se na escola pública ou na escola privada, os professores têm desafios, por exemplo, de muitas horas de trabalho, ou seja, isso fica muito puxado, fica quase inumano, desumano a quantidade de horas que ele trabalha.
Se esses trabalhadores forem mulheres, ainda tem as jornadas domésticas de casa do lado, de cuidar, de apoiar a família, marido, filhos. Enfim, você sabe que as mulheres têm carga de horário triplicada, assim, tal. Mas, assim, adoece basicamente das doenças mais físicas, mais conhecidas, a gente tem, por exemplo, a DORT, ou por reforços repetitivos para escrever em uma lousa ou em um quadro, ou carregar livros, bolsas de livros pesados, né, que vai descer a coluna, o ombro. Esse professor carrega muito livro, né, É. em mochilas, em bolsas e tal. Eu acho que na cidade grande há um nível de violência também aumentou e isso deixa os professores bem vulneráveis em relação à violência, porque são ameaçados por alunos ou outras pessoas, então os professores terminam também ficando vulneráveis. Por exemplo, tem o assédio moral ainda é muito grande por chefias nas escolas, nas secretarias, a gente ainda tem experiências que não são democráticas, gestões e relações que não são humanizadas, então os professores terminam também adoecendo por causa do assédio moral que é forte, vai levar a adoecimento mental, emocional, psíquico e físico, portanto, e tem doenças que são muito mais, que acumulam, entre outras atividades do cotidiano, que soma e se reforça na vida da escola. Então, os professores também morrem de doenças do aparelho respiratório, porque às vezes eles têm que escrever, quando não tem lousa, é giz em lousa de cimento, coisa desse tipo. Então, usa giz ainda em algumas escolas, né, interior, cidades menores, isso também prejudica o aparelho respiratório. Os professores têm problema de audição, porque às vezes eles têm que trabalhar com barulho grande em escolas perto de trânsito, muita gente para ele falar, então a escuta também não é fácil, doenças da audição. Doenças vocais, eles têm muito, e aí já é mais conhecida, né? Doenças da voz, porque fala de forma repetitiva e fala muitas vezes. Então, termina adoecendo nisso e isso vai trazendo outras doenças. Então, os professores morrem dessas doenças. Né? Os professores morrem de outras doenças porque também não tem tempo de cuidar de outras doenças que não necessariamente acontecem na escola, ou seja, não são doenças produzidas na escola, nem no trabalho docente, são coisas do cotidiano, de outra parte da vida dele, mas que ele não tem tempo de cuidar, de ir ao serviço de saúde, se não consegue arranjar o acesso ao serviço, também vai protelando os cuidados e termina morrendo de outras doenças. Mas os professores têm, como você bem disse, têm morrido de muitas outras doenças. Tem existido também um índice muito grande de depressão, né, Carlos, em relação aos professores. Depressão, porque está no campo da saúde mental e emocional, a depressão, mas não só a depressão, outras doenças vêm junto. Às vezes, ansiedade de forma desorganizada, de forma não resiliente, a ansiedade, a insônia termina produzindo desconfortos e outros problemas de saúde, porque os professores ou dormem tarde, ou dormem pouco, não dormem bem. Também problemas nutricionais de saúde, porque não tem tempo de se alimentar, porque corre para lá e corre para cá, 2, 3 turnos, termina não se alimentando direito, então tem alguns problemas gastrointestinais, porque come coisas tipo essas coisas enlatadas, essas coisas pré-fabricadas que às vezes os professores Que comem na demanda escola. menos tempo de preparo, né? Come o que tiver. Isso, mas é doença na veia, né? Doença na veia. É legal que a gente tenha uma comida natural e mais saudável. E aí a depressão vem junto, por causa dessas coisas todas que eu falei, especialmente o assédio moral. Então, a síndrome de Burnout também é muito forte, porque essa medo de ir trabalhar, medo de ser assaltado, medo de perder emprego numa situação dessa, e aí leva à depressão, né? Então, eu, por isso, gosto muito de trabalhar com saúde emocional, que é para os professores poderem cuidar da sua saúde e cuidar das suas emoções, porque a gente também na escola aprendeu muito a cuidar da razão e não aprendeu a cuidar da emoção. Na realidade, em todas as profissões, né, a gente foi ensinado a desvalorizar a emoção e a valorizar o racional, né? Então, eu tô no contrário, eu tô sempre na contramão, eu brinco muito, assim, eu tô sempre fazendo o que ninguém quer fazer.
Eu tinha falado até com a minha amiga Polly, numa live que a gente fez agora sobre o socioemocional também, né? A importância do sentir. E a escola está batendo muito, né, nessa tecla socioemocional das crianças e tudo mais. A BNCC vem trazendo isso. Mas a gente tem que lembrar do professor também, que o socioemocional, a emocional do professor é tão importante e igual, né, a importância também da criança, porque se o professor não estiver bem, ele não tem como estar na sala de aula tranquilo. A gente não tem como ter uma sala de aula harmoniosa se você não tiver bem consigo mesmo, né? Às vezes no consultório, quando chega as mães preocupadas com os filhos, os pais preocupados com os filhos, eu brinco com uma frase que eu vou brincar agora. Quando a gente anda de avião, a aeromoça sempre pede primeiro para a gente usar máscara e depois cuidar das crianças. É, Então, eu acho que os professores deveriam ser os primeiros a serem cuidados, porque só pode cuidar quem é cuidado, quem está cuidado, quem se cuida. A gente não pode oferecer ao outro aquilo que a gente não tem. Então, para mim, as escolas, as secretarias deveriam começar cuidando da saúde dos professores, para estes, em estando saudáveis, cuidar dos alunos, porque também na BNCC, na perspectiva do assunto, do tema das socioemocionais, ainda é assim muito na base da lei, da retórica, né, da filosofia. Eu acho que a gente precisa adentrar mais, junto com a emoção dos professores, com os corpos dos professores, com a vida dos professores, sabe? Assim, com essa coisa da alimentação dos professores, essas coisas práticas, simples, para os professores querem se tornarem mais saudáveis. e esse momento até da conversa, da sala dos professores, né, Carlos? Eu acho tão importante quando a gente. Às vezes você não sabe nem o que está acontecendo na vida do seu colega. E só um minutinho que você para, oh, tu tá bem aí? Como é que foi? Dá um abraço. Agora não tanto, né? Que agora a gente não pode nem abraçar nesse tempo de pandemia, mas você parar um pouquinho para conversar com seu colega, que às vezes no corre-corre, eu sei porque eu vivo isso. É uma correria tão grande no dia a dia na sala de aula. Agora, nesse momento, não, mas na escola mesmo, no chão da escola, aula por cima de aula, lanche, a gente mal para conversar com outra pessoa de outros setores. Que às vezes parece que você nem trabalha na mesma escola, porque vocês não se veem, a gente não se bate. Então, esse momento até da conversa, de um café, 5 minutos, eu acho que já pode ser até uma dicasinha para a gente fazer para melhorar o nosso emocional, né? Assim, a harmonia dos professores entre si, Concordo, não concordo. é? Pode Chá, tomar porque chá eu também. não tomo café, eu não tomo café, comigo é chá. Né? Porque eu gosto muito do café, mas dependendo do horário, ele faz um papel muito legal, mas dependendo do horário, ele também faz outro, né? Mas eu acho que Pronto. cafeína é uma coisa legal para quem ensina, tá? Tipo, mas eu gosto dessa coisa que você traz, da escuta qualificada, dos professores terem momentos de escuta qualificada com um terapeuta, com um psicoterapeuta, com alguém da escola preparada para isso. Por isso que eu me esforço tanto para preparar os profissionais da área da educação para fazerem essas coisas, para que eles não dependam de outras pessoas, porque a gente também criou um abismo muito grande, entende? Assim, a escola não conversa com a unidade de saúde. Quando vai discutir saúde com a escola, ela pensa que é uma atividade mais para os professores, o que eu acho que é um engano. Ou quando vai conversar com um posto de saúde, ele acha que é mais trabalho para ele quanto vai a missão de cuidar das professoras, porque eles não aprenderam na universidade que é importante cuidar de todos os sujeitos e cuidar de forma especial desses grupos específicos. Por isso que eu entendo que a gente também tem que preparar os professores para esses cuidados e promoção da saúde, entende? Para eles possam fazer isso que você coloca. Porque pode tomar um café espontâneo, mas pode também tomar um café com uma escuta qualificada, uma orientação para algum tema, sabe? É, Assim, meio um café com conversa. tem uma amiga minha, Polly, ela entrou até agora. Polly, a frase dela que ela vai colocar na camisa é faça terapia. Todo mundo Ah, faça terapia, que todo mundo tem que parabéns a Polly. ela é maravilhosa, ela está fazendo Ela é psicologia, dessas, ela é né? uma psicóloga que está indo buscar o diploma. Ela é uma pessoa do time do Faça Terapia. Se você conversar com ela vai dizer para você fazer terapia. E realmente é essa escuta qualificada que a gente precisa, né? É. E algumas técnicas, além da escuta qualificada, poderia fazer outros exercícios simples, que a gente pode até fazer hoje aqui alguns exercícios que os professores possam. Por exemplo, eu estava até conversando antes de vir para cá,
tomar água de forma abundante é uma coisa muito legal e ajuda a equilibrar as emoções da gente, porque água já sabes, né? A água equilibra, ela abranda as coisas, abranda o sangue quente, abranda a agonia no juízo, abranda o coração apertado. Então, tomar mais água é um exercício muito legal. Fazer um exercício de respiração durante uns 3, 15 minutos, sabe? Assim, coisas simples. Eu recomendo sempre para os professores o uso da aromaterapia, porque é uma coisa concreta e tem um efeito bem interessante. Eu recomendo todo mundo que está me assistindo pesquisar ou procurar um terapeuta, aromaterapeuta, para trocar ideias. Eu me coloco à disposição das pessoas que seguem você para a gente trocar ideias, para fazer essas coisas assim, de boa, assim, nas coisas. E eu gosto muito dos florais de Bari, dos florais de São Germano, porque equilibram emoções de forma sutil, não é, e também não é alopático. E os professores também tomam muito remédio, porque vai para o psiquiatra e o psiquiatra ele não percebe outras lógicas de cuidar e as pessoas tomam muito remédios para estarem bem, elas ficam drogadas. Lógico, aí melhora uma coisa, piora outra, né? Mas eu acho que a gente pode fazer os exercícios aqui hoje também, para os professores Pode fazerem sim, no dia a vamos dia. reservar uns 10 minutinhos finais, uns 15 para a gente fazer, porque todo mundo precisa. Agora, naquela nossa Vamos. conversa, você falou uma frase que eu até anotei, que eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Você falou assim: a escola promove mais saúde do que o hospital. Ah, Aí queria que tu porque falasse mais sobre assim, isso. Isso eu fiquei assim, fiquei refletindo sobre isso. Meu Deus. é, porque assim, a escola, ela é um lugar que, se for bem cuidado e destinado a produzir não só conhecimento, mas produzir a vida, produzir saúde, ela tem muita potência, porque as pessoas estão com a sua energia vital, com a sua saúde, pelo menos, imagina-se, melhor do que quem está no hospital. O hospital é um lugar muito adequado para recuperar doentes, para recuperar doenças, né? Para a gente sair da doença, para a gente também cuidar da saúde. Mas veja, não tem uma pessoa que se sinta saudável, que não esteja diagnosticado com uma doença e que esteja no hospital, a não ser os trabalhadores do hospital, que também estão adoentados, né? Do jeito que os professores estão, os profissionais de saúde também não são cuidados, né? Então, precisa cuidar de quem cuida, precisa cuidar de quem ensina. Quando eu trago essa distinção entre o hospital, é porque, de fato, no hospital tem muita gente doente. Na escola, você vê os meninos com algazarra, as pessoas sonhando um futuro melhor, as pessoas querendo aprender. Tem festas, no hospital também tem, mas as pessoas estão doentes. Tem muita possibilidade, entendeu? As pessoas estão com a sua energia vital mais harmonizadas. Eu acho que a escola é um importante lugar de cuidar da saúde, sim. É verdade. Muita gente aqui falando do que o sistema de saúde público deveria garantir essas práticas terapêuticas para nós, professores. Deveria ser uma coisa que não precisasse a gente gritar por socorro. Deveria ser uma coisa que fosse comum, que fosse algo igual eu chegar ali na secretaria ou pedir, não, eu estou precisando agora de piloto e giz, ou sei lá, uma coisa que fosse simples, que não precisasse ser uma guerra, para a gente conseguir ter um Sim. momento de relaxamento, porque é tudo tão difícil que realmente eu tô 100% nessa vibe aí que ela falou, que é muito importante. Deveria ser algo comum. Eu concordo contigo. Agora, acho que são dois desafios que eu percebo. Um é preparar os profissionais de saúde desde a sua formação para cuidar desses grupos específicos, né? Não só aí tem os professores, os negros também não são muito cuidados. As mulheres conseguiram um pouco mais porque elas lutam há muito tempo, desde a primeira iniciação com o pensamento feminista, que as mulheres se organizam lutando por muitas coisas. Então isso também fortaleceu. Mas assim os professores precisam ter uma agenda de luta por cuidado com a sua saúde, porque as pessoas também não constroem. Se o profissional de saúde não foi preparado a ter um olhar sensível, cuidadoso para os professores, e se no cotidiano dos profissionais de saúde também é tão estressante, é tão sobrecarregado quanto da educação, vai ali operando pelo mais urgente, pelo mais necessário, quem está morrendo e tal. Então É. a gente não tem uma cultura como no Canadá, que a promoção da saúde é muito forte, né? Na França, essa experiência também, em Cuba é muito forte a promoção da saúde, a educação em saúde, mas no Brasil ainda é necessário. No Brasil a gente ainda muito vê preocupação. O médico é a principal
figura importante, eu acho que é, mas não é só o hospital, que é o lugar onde mais cuida da saúde das pessoas, da doença. Eu acho que não é só, porque eu acho que a escola às vezes a igreja tem ações de promoção da saúde, enfim. Mas eu concordo, mas é necessário que o profissional da saúde se preocupe com isso, que políticas de promoção da saúde do professor, atenção integral à saúde do professor, e que os professores, por outro lado, também reivindiquem. Eu trabalhei numa pesquisa para mapear essas coisas da saúde dos professores quando eu estava em Brasília, e uma das coisas que a gente percebeu era esses dois desafios. Ninguém cuida, nem os professores se preocupam com a agenda da saúde deles, e o profissional de saúde também tem experiências fragmentadas, mas não tem como política, entende? Eu concordo com isso, que tem que ter. Que Mas agora precisa eu lutar para que acho tenha. que isso é uma coisa assim que até eu tava converso isso muito com meus amigos, porque a gente, não sei se isso é agora, a gente está começando a olhar mais para nossa saúde emocional. Agora, sinceramente, porque não se debatia isso. Os professores não conversavam sobre isso. Era tá doente, toma um Rivotril, tá doente, tá se sentindo mal, tá com sono, vai dormir. Ninguém parava para pensar por que eu tô me sentindo dessa forma? Por que será que eu tô me sentindo tão triste assim? O que é que tá acontecendo ao meu redor que eu tô me sentindo dessa forma? Tudo era baseado ou é frescura, ou tá achando muito ruim, ou tá sem dormir. Sempre se tinha alguma desculpa, alguma justificativa que não era isso. Eu preciso parar para entender o que está acontecendo comigo emocionalmente. Não é uma doença de dor de cabeça, é um negócio que é além disso aí. É verdade. Pegando essa sua fala e alguns comentários estão surgindo aqui da Cátia, que o outro rapaz coloca que deveria ser uma política de Estado. Eu acho que, na realidade, no Brasil, apesar de todas as dificuldades, a educação é política de Estado, sim, a saúde é política de Estado, só que também é muito recente essa experiência, desde 88, com a nova Constituição, é pouco tempo ainda. E eu concordo com a Kátia que essa história da escuta qualificada, com acolhimento e com as práticas de cuidado. É necessário ter práticas de cuidado nas escolas, com a saúde dos professores, práticas de cuidado mesmo. Meditação, com as práticas integrativas, com uma unidade de saúde está muito. A unidade de saúde está muito atenta à saúde dos professores, à saúde dos alunos, porque tem experiências voltadas para a saúde dos estudantes, PSE, que inclusive eu ajudei a elaborar a política nacional, mas a gente precisa ter coisas concretas no cotidiano, no seio da escola. E isso também é responsabilidade do professor, para que o professor se torne corresponsável pela sua saúde, com a Secretaria de Saúde apoiando e garantindo isso. Eu concordo como direito, eu concordo. Por outro lado, a gente foi se afastando muito do cuidado com a saúde. Quem é que se cuida? Quem é que cuida da saúde? Ninguém, eu não conheço ninguém assim, que cuida da saúde. As pessoas quase não cuidam da saúde, elas cuidam de muitas coisas. Da saúde emocional é muito menos. As moças vão para a loja comprar sua bolsa, o moço vai comprar o seu cinto na loja, um relógio, um perfume. Mas assim, quase a gente não vai a um profissional de saúde, quase a gente não faz um investimento, ou lutando para que a Secretaria de Saúde garanta o nosso atendimento, ou que a gente também garanta algumas práticas, a gente se alimente mais saudavelmente, mais conscientemente, que a gente não tenha relações tóxicas, porque as relações tóxicas dentro da escola ou nas relações do cotidiano, com a família, um marido violento, um pai violento, uma mãe violenta, uma família que não cuida da saúde, os professores vão necessariamente adoecer, eles adoecem. Tá aí. A pergunta de Dora é justamente essa. Dora, amor, linda. A pergunta dela, quais são essas práticas que a gente pode fazer com os alunos em sala de aula? Já que a gente não tem tanto apoio de secretarias, o que é que a gente pode fazer? Uma coisa simples e que a gente consiga fazer sozinho com os alunos, ou a gente em casa mesmo, que a gente consiga sentar para um momento nosso e que possa ajudar. Nesse momento agora a gente em casa, trabalhando mais até do que estava em sala de aula, porque tem que planejar, é aula remota, é tanta coisa. O que é que a gente pode fazer? Dá umas dicas pra gente, Carlos, por favor. Eu acho que meditação é uma coisa legal, poder fazer pequenos exercícios de meditação. Eu acho que incorporar as práticas antigas de cuidados com a saúde, eu acho que é uma coisa legal.
eu penso, por exemplo, algumas escolas que eu frequentei, eu já vi as pessoas preocupadas com os chás quando vê o aluno que não está legal. Por exemplo, uma coisa que eu acho legal, e aí não tem nenhum cunho religioso aqui, eu sempre digo aos meus pacientes assim, se você é de reza, reze, se é de oração, é de meditação, medite. Se é de ficar quieto, fica quieto, porque a gente também foi ensinado a não ficar quieto. Isso é horrível, eu acho. É legal também a gente parar um pouco para ficar. Mas a meditação é uma coisa simples de fazer. Eu até topo dar umas dicas para o povo que segue você, assinado junto com o Educa Junto. Você pode preparar uma aula, uma coisa, a gente chama os seus professores, esse povo aí, as coisas práticas. Eu acho que hoje parece-me que a gente vai ter pouco tempo para fazer prática, mas a gente pode ajudar a formar algumas pessoas para isso, para serem facilitadores dessas práticas, né? Ensinar com ele algumas práticas integrativas. Eu gosto muito da aromaterapia em sala de aula, porque alguns óleos essenciais ajudam os alunos a ficarem concentrados, outros óleos essenciais ajudam os meninos a ficarem atentos, outros ajudam os meninos a ficarem relaxados, outros ajudam a ficar calmos. Tem muita coisa para a gente trocar junto. Eu quero saber muito mais sobre isso, da aromaterapia. Eu tenho uma amiga, Gabi, que ela sempre andava com... Eu não sei como é que chama, era um colar negócio... aromático, Menino, colar chega, aromático. ficava... Ai, eu ficava calma. Quando ela disse, não, amiga, hoje eu tenho que ficar mais calma. Não, aí eu usei tal coisa e tal coisa. Bem, é um negócio, é uma ciência mesmo, né, Carlos? Não é chegar e fazer, não. É um negócio que tem que estudar. É uma ciência que tem mais de 6 mil anos. Essas ciências que eu estou conversando aqui com vocês são ciências antigas do Oriente, de outros países, né? Mas o fato é que em todos os tempos, todos os povos trabalharam com aromaterapia para cuidar da sua saúde. E, às vezes, eu que também trabalho um bocado, às vezes, antes do trabalho, eu sempre faço 3 minutinhos de exercício, de respiração, de meditação, porque você se conecta. E a outra coisa também é a gente evitar, né, meu povo? Ninguém tem a obrigação de estar sofrendo. Essa opção pela saúde, pela vida, a gente também fazer algumas possibilidades de fazer algumas opções, né? De não ter relações tóxicas é uma coisa desafiadora. Aprender a desenvolver comunicações que não sejam violentas, e também não ser receptor de comunicações violentas. Quer dizer, é um conjunto de fatores que na escola é fundamental aprender e ensinar. Eu estou lendo agora, viu? Comunicação não violenta. E é o livro, viu, Carlos? É incrível. Eu fiz formação e eu gosto muito. Acho que é uma estratégia importante para produzir saúde na escola, sim. Tem uma pergunta aqui para você depois, viu? Tá, mas especialmente eu acho que essa história do autoconhecimento. Os professores deveriam desenvolver experiências práticas para o autoconhecimento, para a autoconsciência, sabe? Assim, momentos de recolhimento. É necessário que a gente investigue essas nossas emoções, esses nossos sentimentos, essas nossas sensações, já que a gente vive muito ligado na mente a 80, 170 por hora e tal. Mas a mente, às vezes, ela fantasia muito, ela mente muito pra gente. Então, é legal a gente também desenvolver práticas de autoconhecimento. É verdade. A nova forma de ensino, as novas gerações de alunos, os pais que hoje mais cobram do que ajudam, contribuem para o agravo do nível de estresse dos professores? Sim. Sim, porque, veja só, o que é que eu acho que são elementos na mesma pergunta que adoecem. O nível de expectativa dos pais em relação aos professores é muito grande e termina, às vezes, se autorresponsabilizando. Porque a educação, obviamente que eu entendo que o letramento, ensinar e aprender um certo conteúdo é papel da escola. Mas a educação integral, ampliada, é uma correlação, e o ensino e a aprendizagem é uma correlação entre escola e família. Todo mundo precisa ali dar um pouco da sua parte. Quando a família gera muita expectativa no professor, sobrecarrega. E se o professor também for na onda de responder a todas as expectativas, ele também adoece. Porque você falou lá atrás sobre essa coisa que o professor se dá muito.
o professor não deve dar mais do que pode. Isso, para nós, da terapia sistêmica, do pensamento do Bert Helling, isso é uma desarmonia, uma experiência adoentada. Porque eu não posso dar mais do que eu posso. E também não devo mais receber mais do que eu mereço, do que eu preciso. Quer dizer, se você só precisa de algo, não precisa pegar mais, acumular, porque também adoece. Então, essa expectativa que gera no professor, e o professor, digamos assim, entra nessa onda, entra nesse barato, ele vai adoecer. Porque ninguém no mundo responde a expectativa do outro. A gente não responde nem as nossas, às vezes. Por isso, a gente não deve ter expectativa. A gente deve viver o presente. Na meditação, eu ensino direto. Viva o seu dia a dia, se conecte com o seu corpo, com a sua respiração e com a sua consciência. Qualquer coisa do antes, do depois, saia dessa. Não entre dessa. Eu fiz uma disciplina que marcou a minha vida, não era nem obrigatória, era eletiva. Lá no CCB, com a professora Cecília, ainda lembro dela, maravilhosa, que foi a de ecopedagogia. Mas, Carlos, ela me lembrava muito isso. Uma coisa que ficou muito... A gente foi até fazer um curso de permacultura criativa lá em Marizá, um epicentro, mas não tinha nem sinal de celular. Olha, foi 9 dias de puro aprendizado. Marcha, Renzi, ela fez várias dinâmicas com a gente, de respiração, constelação familiar, um monte de coisa. E ela falava muito essa questão do estar presente no momento, em tudo que a gente faz, a gente tem que estar presente. Até quando a gente estava escrevendo, ela disse, eu faço um A diferente, porque eu sei, quando eu faço o A dessa forma, eu estou entendendo, estou naquele texto que eu estou escrevendo. Isso eu levei muito para a minha vida, eu sou muito acelerada. Então, eu preciso realmente parar. E porque eu tô aqui contigo, eu tô agora assim, olhando pra tu. Mas se eu não estiver concentrada e querendo muito estar contigo, eu vou estar voando, já pensando um monte de coisa. Então, esse estar presente, eu tô levando muito. É uma coisa, pra mim um exercício agora. Estar presente no que eu tô fazendo. E isso é autoconhecimento também, né? A gente entendendo dessa forma, né? Tem uma Dora está falando aqui que ela tentou já fazer algumas práticas de respiração com os professores em formação e alguns ficaram até debochando. E isso é uma coisa que ela falou e é verdade. Muitos professores acham que é balela. Questão de meditação, acha que é perder tempo. Não, eu concordo que tem isso. E os professores... eu acho que a cultura contemporânea, o jeito de vida contemporâneo é um jeito de vida necrófilo, né? O jeito de vida contemporâneo é claramente o jeito de vida para a morte, não é um jeito de vida para a vida, né? Cuidar da saúde. E com essa... Como a gente precisa também definir um pouco nossa missão no mundo, do nosso projeto de vida e de felicidade, o que o outro achar da gente, de fato, eu não estou muito preocupado, não. Já decidi a minha bússola, mas de fato tem isso. Se a gente gerar expectativa que todos os professores desejariam isso, ou vão querer isso, ou vão praticar isso, a gente vai também entrar numa outra expectativa que é furada. Eu acho que a gente tem que fazer com quem deseja, com quem quer, com quem pode, porque também tem o tempo de cada um. Às vezes não é o tempo do outro, é o tempo da gente, mas não é o tempo do outro. Tem que respeitar o tempo do outro. Mas, por outro lado, a gente poderia, por exemplo, parar para pensar no nosso projeto de vida, no nosso projeto de saúde, no nosso projeto de felicidade. Por quê? Alguém escreveu aí que no professor tem essa lógica de ser escola redentora, professor redentor, essa coisa do super-herói, né? Que eu acho que é uma furada. Primeiro, o professor é um ser humano, com todas as possibilidades e impossibilidades, e que a gente precisa cuidar disso. Focar nas potências que a gente tem. Uma das potências que a gente tem é a vida. Eu sempre digo aos professores, quando eu estou conversando com eles, no consultório, eu atendo muita gente no consultório, que é assim, quem é a pessoa mais especial do mundo? O meu filho. Eu falei, calma aí. Não, meus alunos, meu pai, não. A pessoa mais especial e mais importante do mundo deveria ser a gente. E a gente sendo especial e a gente sendo importante, a gente se cuida e a gente cuida da humanidade, porque a gente vai achar que a humanidade também é importante. Mas se o meu olhar é para fora, é atravessado, eu acho que assim, não, a pessoa mais importante do mundo, eu tenho que... Não, você tem que respeitar os seus limites, você tem que considerar a sua pessoa
que precisa estar saudável para você viver mais tempo de vida, para você fazer, por exemplo. Os professores têm saúde, mais tempo de vida, eles vão ser mais tempos ajudando o povo a aprender coisas. É uma questão de Isso é muito bom. auto-amor, né, Carlos? É um auto-amor. É de É, você dizer, é. eu sou maravilhosa, me amo. É, desse jeito, é. Pronto, assim, bem isso. Eu me gosto. E aí as pessoas pensam que isso é egoísmo. Isso não é egoísmo. Egoísmo é o contrário. Egoísmo é quando a pessoa egocêntrica está sempre olhando para fora. A pessoa de autoconsciência e consciência plena e profunda olha para dentro, se cuida e ajuda a cuidar de quem está por perto. Porque se eu sei me cuidar e se eu me cuido, de uma certa forma, eu posso ajudar outras pessoas. No dia que eu estou cansado, eu entro no mesmo ritmo? Não, no dia que você está cansado, você tem que fazer alguns exercícios, e com mais calma, não inventar tanta coisa. Porque, por exemplo, algumas pessoas, na medicina ayurvédica, que a gente trabalha no espaço, às vezes as pessoas têm perfil biopsíquico que é tipo você. Eu sou tipo você também. Eu sou muito cheio de coisa para fazer, é uma graça. Aí eu tenho que usar óleos essenciais, eu tenho que fazer algum exercício de respiração, eu tenho que tomar água. E todo mundo aqui em casa vai regulando um ou outro para a gente não sair do mundo, porque a gente precisa de mais tempo, com mais vida, com mais saúde para cuidar de outras pessoas. A gente quer ensinar essas coisas que a gente faz para outras pessoas. Vamos precisar de mais tempo. Ó, tem aqui uma pergunta do Enio. Quando o professor deve pisar no freio e dizer, opa, minha saúde mental está entrando em pane? Quais os sinais que mostram que o professor precisa de ajuda de um profissional? Aquela escuta que você estava falando antes. Qual o sinal o professor tem que prestar atenção de dar um pause? Primeiro, assim, dentro da gente, na gente, mora uma energia vital. Na gente tem uma energia vital. Quando a gente está muito cansadinho, sabe assim, eu estou sem energia hoje, já é o primeiro sinal. Quando eu percebo que a minha energia vital, ela está fraquinha. Era como se fosse uma luz dentro da gente. Então a gente deve ter que ficar o tempo todo atento e atenta a isso, a luz, né? A outra coisa é que às vezes o corpo começa a dar sinais de cansaço, de fadiga, de inquietação, os olhos começam a bater muito forte, muito rapidamente, fica assim. Eu já Às tive vezes isso. a gente também fala muito acelerado. Tá, tá, tá. A outra coisa que faz muitas coisas, a gente quer fazer muita coisa, no final do dia está muito cansado, ou quando a gente não está escutando muito direito, quando a gente também não está falando direito, quando a gente está com impaciência muito grande. Né? São coisas que a gente se olhar, especialmente quando não está dormindo direito à noite, quando o seu intestino não está atuando de forma equilibrada, se passa 3 dias, 2 dias, 4 dias, já é sinal que algo não está legal, porque o intestino da gente, tanto o delgado como o grosso, ele é a nossa segunda inteligência, né? Tem essa inteligência que todo mundo se preocupa, mas tem outra. Tanto. Então, se a gente não consegue defecar legal, com frequência, tá? É um sinal. Se a gente também não dorme direito à noite, se o sono não é regenerador, não é confortável, ou acorda muitas vezes, também é outra coisa. Pode faltar um apetite, muitas coisas assim que você tá ficando atento. A respiração muito acelerada pode ser também, né, Carlos? Com certeza, Pode, né? pode. Especialmente a tristeza, né? Tem gente que vive triste, assim, meio sem motivação para a vida. É legal pensar em outra coisa para fazer. Outra coisa, a gente não tem que ser professor o tempo todo, se é essa profissão nos adoece, isso é uma coisa de adoecimento. Eu preciso fazer uma profissão e eu também me sinta saudável, consciente, legal. Mas se a sua é professor, ser professor, cuida da sua saúde, cuida do seu corpo. Fundamental isso, sabe? Mas esses sintomas que eu falei são sintomas importantes para a gente estar atento. Certo. Ô, Carlos, uma coisa que eu tinha notado. Agora, nesse tempo que a gente está pensando, né? Tá quase tudo organizado para voltar ao nosso novo normal. A gente não vai Sim, dar tempo de a gente falar sobre isso muito, né? Mas assim, nesses tempinhos agora, claro. nos nossos últimos 20 minutos que a gente tem por aqui, dá umas dicas pra gente, o que é que a gente pode fazer?
alguma prática que a gente pode ter em casa para a gente ir voltando à normalidade. Porque eu, pelo menos, eu me senti nesse tempo de isolamento, eu me senti, às vezes, eu acordava sem vontade de nada, porque eu ficava pensando como é que ia ser, como é que ia fazer, e você fica pensando muito como vai ser na nossa volta, eu não poder abraçar meus alunos, isso aí é o que está mais me doendo. Tu acredita? De tudo isso, é de Eu não abraçar meus imagino. alunos. Mas abraço com o coração, moça. Mas A gente pode abraçar com o coração. Eu acho que a gente sofre muito porque a gente fica muito preocupado com o futuro, com a expectativa, com o dia de amanhã. Deixa o dia de amanhã para lá. Lá o dia de amanhã vai. É o O amanhã estar vai se revelar. presente, né? É o estar É, presente. o dia de amanhã vai se revelar. Então, uma coisa que eu acho que assim, o primeiro exercício é fazer exercício de respiração para se conectar com o hoje, com o corpo, com a sua consciência hoje. Amanhã é amanhã. Deixa para viver o amanhã amanhã. Ele não existe, ele é uma fantasia. Ele não existe. Então, se eu vivo o meu hoje legal, cuido do meu hoje legal, bacana, cuido da minha saúde, da minha alimentação, da minha emoção, amanhã eu posso estar um pouco melhor do que eu estaria se eu não me cuidasse. A outra coisa que eu penso é que a gente não sabe quando é que aquele normal que a gente pensia, que eu acho que tinha muito de anormalidade, era muito absurdo, eu acho, mas eu não acho que era normal. Eu achava que tudo era muito normal e anormal, uma confusão danada. E as pessoas, mas era normal, não pra quê? O cara pálido, não era normal. Era muito absurdo, muita coisa louca, muita coisa doente também. E agora a gente está com medo do desconhecido. E é verdade, o ser humano, a gente não foi preparado para viver com mistério, né? Desconhecido, muito medo. E, na verdade, é insegurança, é medo. Tem medo do desconhecido, mas desconhecido é desconhecido. Um exercício, para mim, é um exercício de autoconsciência, de se entregar à experiência. Por exemplo, aqui em casa a gente fez uma opção de se entregar ao isolamento, se tornar amigo do isolamento. Então a gente está adorando essa experiência, trancado em casa 4 meses. Porque é isso, é pegar limão e fazer limonadas. E a gente também pode construir uma entrada numa coisa de sofrimento, né? Então a gente pode fazer aqui uns exercícios de respiração, eu posso dar umas dicas, mas assim, essa dica que eu estou dando, por exemplo, é assim, no isolamento, fora do isolamento, no que vocês consideram normal, naquilo que vocês consideram não anormal, é necessário ter ritos. Os humanos precisam de ter ritos. O que é rito? Rito é a moça acordar de manhã, porque assim, ela vai voltar, porque ela está achando de novo normal, ou anormal, que vai rolar, né? Que vai acontecer. Ela precisa, do mesmo jeito que ela sempre fez, tomar o banho dela, é um rito bacana, tomar um banho legal, tal, uma roupa. Se gostava de se maquiar, vai se maquiar do mesmo jeito. O rapaz gostava de usar aquele relógio. Eu acho que tem que fazer esses ritos. O moço queria usar o relógio, quando ia passear, usa em casa. Usa o relógio para ti, usa o perfume para ti, usa a roupa bonita para ti, o povo que está em casa, pronto. Isso vai ajudar você a construir uma história de presença e de momento presente. Né? É uma coisa. Criar ritos. A outra é a meditação e exercício. A gente poderia fazer um exercíciozinho aqui, bem prático, bem rápido. Outra coisa assim, que eu aconselho vocês a terem é isso aqui. Isso aqui é um óleo essencial de lavanda francesa, e a gente só bota no pulso um pouquinho à noite. É legal usar à noite. E a gente faz assim uma fricçãozinha leve e a gente inala alguns minutos antes de dormir, uma meia hora, tal. O sono vai ser regenerador, porque esse tipo de óleo ele é calmante, ele é tranquilizante, ele é anestésico, ele vai te dar uma noite legal. Ou bota um pouco no seu travesseiro, no seu lençol, coisas desse tipo. Acho que isso é uma coisa legal. No dia a dia, para ir trabalhar na nova fase, né? Ela acha que era legal usar um óleo de laranja doce, porque ele tranquiliza, mas ele não deixa você grogue, né? Não deixa você com sono, não deixa você anestesiado. O laborador vai produzir alegria, vai produzir concentração, mas vai tranquilizar você. E a gente agora poderia fazer um exercício de respiração
Um Agora, minutinho e a meio. gente quer fazer depois uma só de aromaterapia, viu? Eu tô aqui já inscrita, porque Tá quero bom. muito. Vou falar até com Gabi, que Gabi É, também adora. é, Vamos, muito legal. Carlos. Então, assim, coluna ereta, organiza a sua coluna, seu corpo, era como se tivesse um fio, né, na sua coluna, ligando você à terra aos céus. Aí a gente fica bem arrumado, assim, a boca fica literalmente entregue, ou seja, relaxa, deixa ela cair, a mandíbula cai um pouquinho, deixa ela relaxada, e a gente vai colocar os braços na frente, assim, do corpo da gente, e a gente vai inspirar e expirar naturalmente. Eu vou fazer só o exercício para vocês aprenderem, e depois você já pede quantidade de mais tempo. 1 minuto, 2 minutos, vai crescendo até chegar. A gente que é professor de meditação e de respiração faz durante mais tempo. Tá bom? Mas assim vai só aprender aqui. Tá Então, certo. foca, para quem tem dificuldade de olhar e ficar com os olhos fechados, foca um ponto imaginário na parede, em algum lugar da sala, no lugar que puder, e só inspira e expira. Deixa a boca semi-aberta. Isso. Inspira suave, tranquilamente. Então, inspira pela narina, expira pela boca. Então, inspira, expira. Se vier pensamento, sensações, só acolhe. Só acolhe. Vai e vem. E a gente segue conectado. Inspira. Pode fechar os olhos se quiser, Jéssica. Inspira. Inspira. Expira. Sente a presença do corpo. Isso é o mais importante. Sentir a sua presença enquanto inspira e expira. Se conecta com a respiração, com o momento presente, com a sua consciência, que não é pensamento. Consciência é só consciência, é conexão. Não é para controlar a emoção, respiração, é para harmonizar. Já ajuda muito, né, Carlos? A gente, Então, é legal fazer. Começa a fazer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Faz com colega, faz com namorado, faz com namorada, faz com filho, faz com aluno, faz com amigos. isso Faz em ajuda casa, como agora a gente. até nesse tempinho, né? Tem uma pergunta que passou aqui Sim. falando. Cadê? Qual o impacto que está trazendo aos professores essas aulas virtuais? Acho que a gente já falou essa questão de ser muito trabalho, até esse exercício da respiração pode ajudar a gente a pegar no finalzinho do dia que a gente está cansado, Pode. fazer esse exercício, né? Alongamentos, alguns exercícios da yoga, como postura, alguns exercícios de alongamento simples que pode fazer. E alguns exercícios de conexão, porque como o trabalho remoto ou virtual é muito exigente, porque também é uma experiência nova, daqui uns dias as pessoas poderiam estar acostumadas. As pessoas também se acostumaram com muitas formas de trabalhos violentos e cansativos, inclusive se acostumaram com o trabalho docente, né, que também é puxado, é cansativo, às vezes é violento, é doloroso, mas as pessoas se acostumaram. Então, a gente também se acostuma com as coisas legais e as coisas não legais. Mas eu É verdade. De alongamento? de respiração. Exercício de Alongamento e respiração e de respiração. alongamento. Tem muitos alunos teus por aqui, Carlos, na live que estão falando contigo. Ah, é? Aqui tá meio parado. Teve uma professora que perguntou sobre a aposentadoria, aí quando ela é coordenadora do colégio e tal, e qual é. Ah, tá. E ela me parabeniza no final. Parabeniza a Jéssica, essa linda, que merece.
Eu só estou ajudante da ordem, eu estou assim, meio trabalhando aqui. Mas gratidão pelo parabéns a ele. Ó, Gratidão, teve parabéns. um comentário de Cecília aqui, só pra gente, pra eu não deixar passar, eu achei importante. Ela falou a questão da coordenação, da gestão da escola, que é muito importante para trazer esse equilíbrio, essa tranquilidade aos professores, né, Carlos? É, sim. Na realidade, eu acho que essas coisas que conversamos hoje, esses assuntos e essas práticas, é para todo mundo. Mas, assim, primeiro, na minha compreensão, para os professores, os coordenadores, porque como o nível de desarmonia emocional, psíquica, espiritual, também do físico, mexe muito, as pessoas às vezes estão estressadas e nem percebem, estão angustiadas e nem percebem, estão sofridas e nem percebem, porque não para se escutar. Então, esse exercício de autoescuta é bem importante, mas eu concordo. Mas pode fazer junto os professores da coordenação. Eu acho, a gente está se encaminhando para o final, caso eu acho que assim, que eu vou. Primeiro a gente vai fazer outras lives, né? Já tá tudo certo. De aromaterapia e tudo mais. Mas, assim, essa questão que você deixou muito, muito clara pra gente, para ajudar nessa questão da saúde emocional do professor, é o autoconhecimento, né? Aí eu queria que você, agora nesse finalzinho, você fechasse a sua fala, essa ideia da questão do autoconhecimento e da saúde emocional do professor e se despedisse do pessoal que está aqui, que veio ver você, ouvir Legal, você. Agora, legal, esse tempinho gratidão. final é seu. Tá bom, então. Eu acho que autoconhecimento é uma investigação que a gente precisa fazer com a gente mesmo. É como a gente pesquisasse, como se a gente pesquisasse sobre a gente. Autoconhecimento é uma conexão profunda com o nosso eu profundo, né? Com a nossa coisa mais legal na gente. Em nós mora uma inteligência muito especial, inteligência profunda, para além dessas coisas que a gente pode dizer, não, tem algo maior, que a gente chama de Deus, outro de Jeová, outro de Oxalá, nós tem várias inteligências, que a gente precisamos cuidar dessas várias inteligências. Uma dessas inteligências é a nossa inteligência emocional. E a gente só vai fazer isso com autoconhecimento. Então, autoconhecimento é uma experiência de aprendizagem, de conhecer a gente mesmo, de entrar em conexão com as coisas mais profundas em nós. E algumas coisas profundas são legais e outras não são, mas a gente vai ter que encarar. Né? Porque tudo isso que está em nós nos pertence. Mas o que está em nós é respiração, corpo, presença e consciência. Tudo que está fora não é necessariamente nós, é representação de nós, é imaginação, né? Presentificação é isso. Então, eu queria trazer o conhecimento como um contato com o seu corpo, onde mora a vida e onde mora o sagrado. Cuidar do seu corpo, porque é onde mora o sagrado, onde mora o divino, onde mora a nossa saúde, onde mora a nossa vida. E ela se representa muito pela respiração. Quando nascemos, respiramos. Um sopro para a vida. Quando falecemos, respiramos. Sopro para outras. Algumas pessoas dizem que tem outra vida, não sei, nunca vou ter, mas tudo bem. Mas vamos lá, respira e morre. E aí, tá. A gente tem que acolher essas coisas em nós. Descobrir que tem essas belezas, essas bonitezas em nós. Temos essas sabedorias em nós. O nosso corpo é mais do que a gente imagina que ele é. E tudo que está em nós é muito importante para a nossa vida, para a nossa saúde. E eu torço que os professores assim possam perceber-se, assim possam cuidar-se e podem contar com a minha contribuição, que eu não sei se é humilde, se não é humilde, não estou preocupado com isso. Eu acho que ela só é. A minha contribuição, ela é o meu limite, ela é a minha possibilidade. Eu queria te agradecer muito por isso, agradecer a Camila pelo convite. Para mim foi uma live linda, assim, muito alegre. Eu vou sair daqui com energia para não sei quantos dias de trabalho. Gratidão, Carlos, também todos gratidão, foi muito massa. É a nossa E nem primeira foi de tão engraçado. muitas. E nem foi tão engraçado. Foi sério. Até fui pedagógica, até fui professor. Então é isso. Se cuida, Jéssica, cuide da sua saúde, do seu corpo,
seu sagrado feminino, e ajude outras mulheres, que eu sei que você se preocupa com outras mulheres. E dê um abraço na sua irmã Camila, diga a ela que eu tenho um profundo respeito, admiração, e honrava ela profundamente. Agora eu também honrarei você a partir de agora, porque Oh, agora eu meu conheço Deus. você. Um beijo, gente. Tchau. Gratidão a todos que estavam aqui com a gente, tá certo? Tchau, um beijo.